Oi, turma S1, disciplina HST, aula 10. Nessa aula 10 eu irei falar para vocês de forma conceitual, bem breve, né? É importante que vocês conheçam alguns conceitos sobre acidente de trabalho, ok? Agora no S1, no início do curso. Pelo menos comigo, né? Eu irei abordar de novo o acidente de trabalho ao final do curso, lá no S4, na disciplina de laudos periciais, porque segurança do trabalho tem tudo a ver com laudos periciais, né? Quando se fala em laudos periciais, são três vertentes. Existe um ambiente considerado insalubre, existem as atividades consideradas perigosas e existe o acidente de trabalho. Aconteceu qualquer uma dessas três situações, é necessário, né, a elaboração de um laudo pericial para comprovar se aconteceu mesmo um acidente de trabalho, se aconteceu mesmo um ambiente insalubre, se aconteceu mesmo uma atividade considerada perigosa, ok? Mas isso só no S4, né, eu irei abordar só de outra forma, né, abordando sempre para o lado do laudo pericial, que não é o caso aqui no S1 na disciplina da HST. A HST são alguns conceitos rápidos sobre segurança, sobre acidente de trabalho, que é importante a gente conhecer agora. Vamos lá, aula 10 HST. Acidente de trabalho. Como eu já falei, acidentes de trabalho, alguns conceitos, né? Que é importante o pessoal da turma do S1 conhecer agora. Na verdade, o que seria um acidente de trabalho, né? É um evento indesejado, inesperado, cuja principal característica é provocar no colaborador lesão corporal que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para trabalhar. Esse termo colaborador é muito comum ser utilizado na área da saúde e segurança do trabalho, mas sinceramente eu não gosto. Eu não gosto muito desse termo colaborador. Inclusive eu participei há pouco tempo de um seminário online, né? Agora é tudo online, né? Que um dos palestrantes falou a mesma coisa do que eu penso. Ele disse que essa palavra colaborador não é muito bem a correta de ser utilizada na área de saúde e segurança do trabalho. Na verdade não é colaborador. Colaborador é quando você faz algo como se fosse de graça, né? Você está colaborando. Está fazendo de graça. Mas na verdade você não é empregado de uma empresa, você não trabalha de graça. Você presta serviço para uma empresa e em contrapartida a empresa lhe paga um salário, lhe paga um valor. Né? Não é um colaborador. Na minha concepção é empregado ou então trabalhador. Colaborador é um termo que é utilizado aí, mas no meu ponto de vista é utilizado de forma errada. Ocorre também quando esse evento não é gerado dano ao homem, outro conceito de acidente de trabalho, né? Nem ao patrimônio, estamos diante de um incidente, ou quase incidente, tanto faz. E aí tem uma imagem aí de um capacete rachado para representar um acidente de trabalho, ok? Ainda falando sobre outros conceitos, né, sobre acidente de trabalho. Quando se fala em acidente de trabalho, pessoal, existem três divisões. Existe o acidente típico, que é esse aí que vocês estão vendo. Existe o acidente de trajeto, que eu irei apresentar para vocês daqui a pouco. E existe a doença ocupacional, que a doença ocupacional é subdividida em duas, né? Doença profissional e doença de trabalho. Mas a doença ocupacional também é considerada um acidente de trabalho, ok? Então, falando em acidente de trabalho, pode ser típico, pode ser de trajeto, pode ser doença ocupacional, que eu irei apresentar agora cada uma delas, né? O conceito de cada uma delas. Primeiro, acidente típico, é o mais comum de acontecer, né? São os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo acidentado. Por que o acidente típico é o mais comum de ocorrer, né? Porque o trabalhador ele fica exposto ao risco maior tempo quando comparado ao acidente de trajeto, quando comparado à doença ocupacional. Okay? Ou seja, é mais fácil acontecer um acidente típico quando comparado aos outros dois. Por isso que, estatisticamente falando, o acidente típico tem muito mais do que o acidente de trajeto, que por sua vez o acidente de trajeto tem muito mais do que a doença ocupacional. Isso vocês vão comprovar lá no finalzinho da aula, que eu irei apresentar para vocês alguns dados estatísticos. Okay? Outro conceito de acidente de trabalho seria qual? O acidente de trajeto. São os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho do empregado ou do segurado e vice-versa. Ele está falando aí segurado porque segurado pelo INSS. O trabalhador que tem sua carteira de trabalho assinada, né, ele, por lei, né, ele é segurado pelo INSS. Por isso que ele está falando o nome segurado aí. Ok? Acidente de trajeto, estatisticamente comparado com acidente típico, foi o que eu acabei de falar para vocês, tem bem menos. Por quê? Porque o tempo de exposição do empregado é menor quando comparado ao acidente típico.
O acidente típico ocorre no local de trabalho, ou seja, o empregado fica 8 horas por dia exposto ao risco. Por isso que tem muito mais acidente típico. O acidente tragédia, quando o próprio conceito está falando aí, ó, é da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou seja, o tempo de exposição é menor. 30 minutos, 20 minutos, claro, depende da distância da casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Mas a ideia é essa, ok? Tem duas imagens aí para representar o que eu acabei de falar. Um acidente típico que ocorreu no local de trabalho, esse menino aí, né? Esse operador aí, nesse bonequinho aí, né? A mão dele ficou presa aí nesses dois rolamentos. Acidente típico, ocorreu no local de trabalho. A foto de baixo, vamos supor que esse desenho aí, né? Desse boneco vermelho aí, camisa vermelha. Tá vindo para o trabalho, sofreu um acidente, caracterizou-se como sendo que acidente de trajeto, ok? Exemplos, tem um acidente típico, vamos supor que esse empregado ele esteja trocando uma lâmpada no local do trabalho e caiu da escada, acidente típico, ok? Vamos supor que o motorista ou a motorista desse carro branco estava indo da sua casa para o local do trabalho, se envolveu nesse acidente aí, acidente de trajeto, ok? A segurança do trabalho aborda o tema acidente de trabalho em dois enfoques, ok? Vamos conhecer que enfoques serão esses aí. Quando se fala em acidente de trabalho, existe o conceito legal, que é baseado em uma lei, e o conceito prevencionista ou conceito tecnicista. Vocês podem encontrar numa literatura, na internet, outro professor falando conceito tecnicista, a mesma coisa de conceito prevencionista, ok? Vamos conhecer o conceito, né? Vamos conhecer um pouco de cada um desses dois conceitos aí, conceito legal e conceito prevencionista ou tecnicista, tanto faz. Primeiro conceito legal, né? Como eu já falei, é baseado numa lei, que lei é essa? 8.213, de julho de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, que define em seu artigo 19, o conceito legal de acidente de trabalho. É isso aí, ó. Isso é muito cobrado em concurso público, inclusive, quem pretende fazer, você deve estar se perguntando, professor, eu estou no S1, já está falando de concurso público? Pois é, faça agora no S1, não tem problema nenhum. Tem muitos concursos públicos que não exigem no ato da inscrição o diploma, né, o certificado de um determinado curso, no caso nosso aqui, no curso Técnico de Segurança do Trabalho. Para fazer a inscrição, só basta pagar, né, não precisa apresentar nenhum certificado. Isso acontece mais quando é curso nível superior, né, que no ato da inscrição eles já exigem o diploma naquela determinada área de formação. Então, pessoal, o conceito aí legal, né, de acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Eu sublinhei a palavra morte ali, não foi à toa não, porque quando você compara os dois conceitos, né, o legal e o tecnicista, vocês percebem que o conceito legal, quando comparado com o prevencionista, o conceito legal é mais severo, né? Ele fala em morte no seu conceito, como vocês estão vendo aí na imagem, eu sublinhei a palavra morte. No próximo slide eu irei apresentar para vocês o conceito tecnicista, ele não fala em nenhum momento em morte, ou seja, ele é menos severo quando comparado ao conceito legal. E os dois conceitos são muito parecidos, fica quase que impossível vocês perceberem essa diferença. Por isso, com essa minha explicação do morte para o conceito legal e o conceito técnico, um negócio menos severo, um negócio mais técnico, vocês têm como facilitar essa diferença dos dois conceitos, legal e prevencionista. Conceito legal, por exemplo, a falta do uso de segurança na indústria da construção civil, né, que é a principal causa de acidentes do trabalho, podendo causar quedas leves, graves ou até mesmo fatais. Ok? Conceito legal é isso aí, ó, que ele está falando em fatal, ou seja, morte, considerado um conceito legal. E, geralmente no setor da atividade de construção civil, quando ocorre um acidente, ele é fatal, né? Porque a gente está falando de construção civil, geralmente está falando de altura, né? Geralmente quando o empregado, dependendo da altura, né, 5, 10, 15, 20, 30, 50 metros de altura, geralmente ele não suporta a gravidade e morre, ok? Falou em fatal, conceito legal. Falou em morte, conceito legal. Como por exemplo aí a falta do cinto de segurança, que é muito comum, né, que é inerente à atividade da construção civil. Exemplo real. Isso é um exemplo real, infelizmente é um exemplo real, né, da falta do uso de cinto de segurança na indústria da construção civil. Aí tem um textozinho que conta como é que a história, né, para chegar até o acidente.
O empregado estava sem cinto de segurança, segundo alguns populares e moradores de prédios vizinhos, o trabalhador não usava o equipamento de segurança. Porém, os peritos que analisaram o corpo afirmam que o capacete foi encontrado ao lado do trabalhador, que chama Rooney, né? E o cinto de segurança estava no 10º andar, onde ele trabalhava antes da queda. Curioso, ele estava fazendo um serviço para aumentar a proteção de segurança para os demais trabalhadores. Infelizmente, ele esqueceu, né, da sua própria proteção individual. Ele estava tão preocupado com a segurança dos outros trabalhadores, né, que ele esqueceu a segurança dele mesmo. Muito provável ele não tinha noção da importância do conjunto de segurança, bandeja de proteção e cinto de segurança. Infelizmente, o trabalhador, ao cair do 10º andar, não suportou, né, as lesões e faleceu no local do trabalho. Está aí a imagem do trabalhador, né? Conceito legal, a imagem é muito forte. Eu não gosto muito de colocar imagem, vocês devem ter percebido, mas isso aí, até eu coloquei uma mancha aí no rosto do rapaz para amenizar, enfim. Conceito prevencionista, ele é menos, né, severo, né? Ele não fala em morte, ele é mais técnico. Vamos lá para o conceito dele. Aborda uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou não, perda de tempo, dano material ou lesão ao homem. Ele não fala morte, fala lesão ao homem. Okay? Os conceitos são muito parecidos. Exemplo, um piso escorregadio sob o olhar prevencionista, né? É possível prever diversos acidentes. O trabalhador escorrega no piso e não sofre nenhuma escoriação, nenhum dano, ou seja, ocorreu um incidente. Como também esse mesmo piso, né, esse mesmo funcionário pode escorregar no mesmo piso e sofrer graves lesões, bater a cabeça. Okay? Mas em nenhum momento ele fala morrer, ele fala graves lesões, é diferente do outro conceito lá que fala morte. Okay? Tem alguns exemplos aí de algumas imagens para representar esse conceito tecnicista, né, algo mais técnico, quando comparado ao conceito legal. Na prática, vocês colocarem os dois conceitos um ao lado do outro, são muito similares, né, são muito parecidos. Exemplos agora de situações que são consideradas acidente de trabalho. Existem situações que são consideradas acidente de trabalho, que eu irei apresentar para vocês agora. Existem situações que não são consideradas acidente de trabalho. Vamos conhecer que situações são essas aí. São consideradas acidente de trabalho. Vamos lá. A doença profissional é considerada um acidente de trabalho e a doença do trabalho é considerada um acidente de trabalho. Lembre que eu falei no iníciozinho da aula que a doença ocupacional ela é dividida, né, em doença profissional e doença do trabalho. Okay? E essa doença ocupacional, de uma forma geral, também é considerada um acidente de trabalho. Então, nunca esqueçam disso. A doença ocupacional é caracterizada como um acidente de trabalho. Okay? E a doença ocupacional é subdividida em doença profissional e doença do trabalho. Vamos conhecer cada uma delas agora. Primeira doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Se vocês pegarem também muito parecido com o conceito lá legal e o conceito técnico de acidente de trabalho, né? Vocês pegaram os dois conceitos, a doença profissional, a doença do trabalho, colocar uma ao lado da outra, a diferença é mínima. É quase a mesma coisa. O que diferencia é essa palavra que eu coloquei em itálico. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar de determinada atividade constante. O resto é tudo igual, vocês vão ver, com o conceito de doença do trabalho. Relação elaborada pelo MTE e o da Previdência Social. Exemplo de doença profissional. Fica mais fácil, né, você compreender o que seria uma doença profissional, o que seria uma doença do trabalho, no meu ponto de vista, você olhando os exemplos. Okay? Exemplo de doença profissional. Quem trabalha somente na indústria têxtil está exposto à poeira do algodão. E quem trabalha muito tempo exposto à poeira do algodão sem uma proteção adequada, possa ser que ele desenvolva uma doença profissional chamada bicinose, como vocês estão vendo aí no slide, né? E daí o profissional, por exemplo, que trabalha nessa indústria têxtil. Outro exemplo de doença profissional, quem trabalha na indústria da mineração. Quem trabalha na indústria da mineração é inerente à atividade da mineração utilizar um agente muito agressor ao ser humano chamado mercúrio. Quem trabalha muito tempo exposto à indústria da mineração, a esse mercúrio, possa ser que ele desenvolva uma doença profissional chamada hidrargirismo. Quem trabalha exposto a sílica por muito tempo, sem uma devida proteção, possa ser que ele desenvolva uma doença profissional chamada silicose. Okay? Quem trabalha exposto
por muito tempo sem uma devida proteção ao asbesto, possa ser que o empregado desenvolva uma doença profissional chamada asbestose. E por aí vai. Doença profissional, exercício do trabalho. Percebo que o conceito é muito parecido com doença profissional e doença do trabalho. Vamos conhecer agora a doença do trabalho, que são as duas consideradas o quê? Um acidente de trabalho. Doença do trabalho agora, que é considerado um acidente de trabalho, né? Qual o conceito? Perceba, muito parecido com a doença profissional. É aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais. Eu coloquei em itálico. O que diferencia uma lá era exercício do trabalho, a doença do trabalho. Condições especiais. Eu acho que é tudo igual. Ó. Em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constando a respectiva relação elaborada pelo MTR e o da Previdência Social. Exemplos de doenças de trabalho que ele está falando de condições especiais. Que exemplos seriam esses? Surdez. Ele considera-se o NPS. NPS é o quê? Nível de pressão sonora elevado, né? Uma condição especial do trabalho. Okay? Quem trabalha com atividades repetitivas relacionadas ao trabalho é considerado uma condição especial. Então, portanto, é considerado uma doença do trabalho. A LER e a DORT, né? Lesão por esforço repetitivo e doença, né, osteomuscular relacionada ao trabalho, ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, tanto faz. Ambas estão relacionadas com atividades repetitivas, né, que é considerada uma condição especial, por isso que as duas, né, são caracterizadas como uma doença do trabalho. Beleza? E tem algumas imagens aí para representar o que eu acabei de falar. O operário aí de tanto ficar exposto, né, a um nível de pressão sonora elevado, sem uma proteção adequada, né, protetor auricular, um abafador, ele perdeu a capacidade de ouvir, né? Ficou meio surdo. Surdez é considerada doença do trabalho. E a outra imagem, Leydort, né? É mais comum acontecer nas articulações dos trabalhadores, os membros superiores, nessa parte aqui da lombar, né? Da coluna aqui, né? O pescoço também, enfim, é mais comum nessas regiões que vocês estão vendo na imagem, nas articulações, né? Acontecer, né? Ser desenvolvida essa lei Dort no trabalhador, que também é considerado uma doença do trabalho. Ainda dando sequência, exemplos de que são considerados acidentes de trabalho. Primeiro ponto aí, ó. O acidente sofrido pelo segurado, pelo empregado, pelo trabalhador, tanto faz, né? No local e no horário de trabalho, em consequência de quê? Primeiro, ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Ambas, né, são consideradas acidente de trabalho. Eu coloquei algumas imagens aí para tentar representar o que foi dito aí aqui do lado esquerdo no texto, né? Uma competição, uma entrada desleal, algo nesse sentido aí. Segundo ponto, a doença proveniente de contaminação acidental, né, do empregado no exercício de sua atividade, ou seja, no local do trabalho. Uma contaminação acidental no local de trabalho é considerado um acidente de trabalho. Vamos supor que esse empregado aí esteja manipulando uma vacina, né, contra o novo coronavírus. Ele está usando o EPI, né, equipamento de proteção do corpo inteiro, está usando uma capela, o nome disso aí é capela, né, que é um EPC, equipamento de proteção coletiva. Os agentes provenientes dessa manipulação não tomar conta do local, né, do ambiente de trabalho, no caso do laboratório. Aconteceu uma contaminação acidental, considerado um acidente de trabalho. Assim como na imagem do lado direito, né? A caixinha caiu, a moça que está fazendo a manipulação ali de um produto qualquer, um produto biológico ali, né? Um agente biológico. Devido a esse tropeço do rapaz, a caixinha caiu e, consequentemente, ela se contaminou de forma acidental, considerado um acidente de trabalho. Terceiro ponto, que é considerado acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do local e no horário de trabalho. Em quais situações? Primeiro, execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. Ele está trabalhando para a empresa, né, sob responsabilidade da empresa, mesmo que seja fora do local de trabalho. Essa é a imagem que eu já falei para vocês também, né, que trata-se, exemplo, de um acidente de trajeto, né? O empregado está na sua casa, está indo para o local de trabalho e do local de trabalho para a sua casa. Nesse percurso aqui, sofreu um acidente, considerado acidente de trabalho, no caso, acidente de trajeto. Segunda situação, letra B aí, né? Enviar em serviço da empresa
inclusive para estudo, quando financiada para esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra. O empregado A trabalha numa empresa, a empresa quer capacitar a sua mão de obra, mandou ele para os Estados Unidos fazer um curso, sofreu algum acidente de trabalho, porque ele estava sob a responsabilidade da empresa. Inclusive, ele fala que é independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive o próprio carro do empregado, né? Mesmo que ele esteja usando seu próprio automóvel, é considerado um acidente de trabalho. Terceira situação, né? Percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela. Qualquer que seja o meio de locomoção também, inclusive veículo de propriedade do empregado. Okay? Eu estou pegando meu carro, estou indo para o trabalho, saindo da minha casa, aconteceu um acidente de trabalho. Ou vice-versa, né? Professor, mas a empresa disponibiliza o transporte para o empregado. Ele não quis utilizar o transporte, ele não é obrigado a utilizar o transporte, não. Ele pode ir no seu carro, qual o problema? Okay? Inclusive, sempre quando eu falo nessa aula, eu lembro de um colega meu que trabalhava, na verdade ele trabalha ainda, né, numa empresa que trabalha com petróleo, né? Ele estava indo para o trabalho no carro dele, não era no carro da empresa, não, era no carro dele. Inclusive a empresa disponibilizava transporte, mas ele quis ir no carro dele, qual o problema? Ele indo no carro dele, indo para a empresa, atravessou um animal na pista, ele bateu nesse animal, resultado, ele ficou paraplégico. Ele trabalhava no campo, né? Ele era operário, né? Claro que ele paraplégico não podia mais exercer a sua atividade, ele foi mudaram a função dele. Hoje ele trabalha no setor administrativo, infelizmente, na cadeira de roda, né? Acidente de trajeto. Esse é o exemplo que eu falei para vocês aí. Agora, situações que não são consideradas doenças do trabalho. Como assim, professor? Está errado, não, isso aí não. Doença ocupacional subdivide em quê? Doença do trabalho e doença ocupacional. Eu acabei de falar para vocês o quê? Que doença ocupacional, que é considerado o quê? Doença que é subdividida, né? Em doença do trabalho e doença profissional, são considerados o quê? Acidente de trabalho. Então, situações que não são consideradas acidente de trabalho, a mesma coisa que falar que situações que não são consideradas doença do trabalho, tanto faz. Que situações são essas que não são consideradas doenças de trabalho de acordo com o artigo 20 da Lei 8.213 de 91? Primeira situação, doenças degenerativas não são consideradas doença do trabalho, e, consequentemente não são consideradas acidente de trabalho. O que seria uma doença degenerativa? São aquelas que levam gradual lesão tecidual, né, sendo de caráter reversível, ou seja, não tem cura. Né? Existe só um tratamento à base de medicação, né, que limita, né, a evolução da doença, mas não tem cura, como por exemplo a doença de Alzheimer, Parkinson e osteoartrose, não tem cura, só tratamento para minimizar a evolução da doença. E tem uma imagem aqui que representa cada tipo de doença degenerativa que eu acabei de falar para vocês, doença de Alzheimer, Parkinson e osteoartrose, né, que geralmente acontece na mão, né, do trabalhador. Okay? Porém, esses três exemplos não são considerados acidente de trabalho. Dando sequência aqui, também não é considerado acidente do trabalho ou doença do trabalho, tanto faz. Segunda situação, inerente a grupo etário, não é considerado acidente de trabalho. Terceira situação, aqui não produz incapacidade laborativa, ou seja, o empregado ainda tem condições de exercer sua atividade. Ele não foi incapacitado para trabalhar, ele não produz incapacidade laborativa, ou seja, após o acidente, mesmo assim, ele continua apto para realizar sua atividade laboral. Okay? Terceira situação, que não é considerada doença do trabalho, consequentemente não é considerada acidente de trabalho. Uma doença endêmica. O que seria uma doença endêmica? É a presença constante de doenças ou agentes infecciosos dentro de uma determinada área geográfica ou grupo populacional. Por exemplo, doença de Chagas, dengue, febre amarela e malária. É muito comum ocorrer no norte do país. Essas doenças que eu acabei de citar para vocês, assim como é apresentado nessa imagem. O primeiro gráfico aqui do lado esquerdo tem a região amarela, onde é predominante a presença e a transmissão da dengue. O Brasil, América do Sul, total, né, presença de dengue. Acima dessa linha vermelha e abaixo da linha vermelha, ali nos Estados Unidos e parte da Europa, não tem presença de dengue. A imagem do centro ali fala sobre febre amarela, né? A região norte do país, aquela parte verde ali, ó, área endêmica, ou seja, que tem muita presença de febre amarela. A área vermelha, a área de transição, né, como ainda tem poucos casos, mas tem uma tendência a aumentar, e a parte mais clara que não é presente, né, a febre amarela. Por final, o gráfico do lado direito
Ele está falando ali sobre malária, né? Mais uma vez, a região norte do país, predominante, além da presença da febre amarela, tem o que? A malária, na região norte do país. Por isso que eu falei para vocês. A doença endêmica é muito comum ser encontrada no norte do país. Inclusive, o trabalhador que vai exercer sua atividade nessa região, antes de ir para a região exercer suas atividades, ele leva, né, várias injeções, inclusive na barriga, no braço e tal, justamente para ficar imune, né, para aumentar suas defesas em relação a essas doenças aí, que é muito comum nessa região do país. Quando se fala em acidente de trabalho, existe um documento que formaliza o acidente de trabalho. Que documento é esse? CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Vamos conhecer um pouco sobre ele aí. Comunicação de acidente de trabalho, ou CAT, né, é a comunicação de acidente de trabalho feita pela empresa, a Previdência Social, dentro do prazo legal, independentemente de ter havido afastamento do trabalhador. Pois é, vamos supor que um trabalhador torceu o pé no local de trabalho, torceu o pé, ele não se afastou das suas atividades. Mesmo assim, tem que ser formalizado, né, tem que ser feita a comunicação do acidente. Que documento é esse? Comunicação do acidente de trabalho. Além de ser uma obrigação legal do empregador, da empresa, né, a CAT serve para fins estatísticos. Pois é, esse documento serve para ajudar, né, para os dados serem mais confiáveis, para elaborar os dados estatísticos sobre saúde e segurança do trabalho, que eu irei apresentar para vocês ao final da aula. Existe um prazo legal para ser feita essa comunicação, para ser feita essa formalização, né? A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E em caso de morte, deve ser feito de forma imediata. Isso aí é muito cobrado em concurso público, viu? Essa parte aí do prazo legal. E tem a empresa que deve ser feita essa comunicação para a Previdência Social, né? A imagem que eu coloquei aí embaixo. Quem pode formalizar esse documento, quem pode fazer esse documento. Vamos conhecer quem é que pode formalizar esse tal desse CAT aí, né? Comunicação do acidente de trabalho. A falta de comunicação por parte da empresa, a gente viu que era a responsabilidade da empresa, né? Formalizar a CAT, mas além da empresa, quem mais pode fazer isso aí? O próprio acidentado, se ele tiver condições, é óbvio, né? Seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu, qualquer autoridade pública. Isso também é muito cobrado em concurso público, viu, pessoal? Qualquer autoridade pública, pode ser um bombeiro militar, um policial militar, um militar das Forças Armadas, enfim, qualquer autoridade pública também pode ser feita essa formalização desse acidente de trabalho por parte usando esse documento aí, né? Comunicação do acidente de trabalho. Tem algumas imagens aí para representar quem é que pode, além da empresa, óbvio, formalizar esse acidente de trabalho aí. Modelo de CAT agora, para a gente conhecer como é que é o modelo dessa CAT aí. Tá aí o modelo, que pode ser visualizado lá no site da Previdência Social, né, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Okay? Você pode visualizar esse modelo lá no site deles. Fala quem foi que emitiu a CAT, se foi empregador, sindicato, médico, segurado, dependente ou autoridade pública. Você marca lá naquele ponto qual o tipo de CAT. Se é uma CAT inicial, uma CAT de reabertura, uma CAT de comunicação de óbito, né? Aí tem os dados do emitente, do empregador, os dados do acidentado, o nome dele, a data de nascimento, o nome da mãe, o endereço, acidente ou foi doença que aconteceu, o dia do acidente, o horário do acidente, né? Quantas horas foi feito o documento após o ocorrido do acidente, né? Após a concretização do acidente, quanto tempo foi feita essa documentação, tudo são alguns itens que fazem parte desse formulário aí, desse documento chamado CAT. Destinação da CAT, de acordo com o site da Previdência Social e com a instrução normativa IN, né, do INSS, número 45/2010, no artigo 357, a CAT deve ser emitida em 4 vias. Isso é muito cobrado em concurso público, viu, pessoal? Quantas vias deve ser emitida a CAT? Em 4. Para quem? INSS, segurado dependente, sindicato de trabalhadores e empresa. E essa ordem não é aleatória, não. Primeira via da CAT, né? Deve ser para quem? Para o INSS. Segunda via para o segurado dependente. Terceira via, sindicato de trabalhadores. E terceira e última via, empresa. E as imagens aí para representar o destino, né, dessas vias da CAT, ok? Alguns dados estatísticos para fechar a nossa aula por hoje.
Esses dados eu peguei lá do Anuário Estatístico da Previdência Social 2018, né, que mostra a elevação das ocorrências em todo o Brasil. Para quem não sabe o que é anuário, o anuário é um documento que mostra, né, todos os dados sobre acidentes de trabalho no nosso país, que se chama anuário. E esses dados eu peguei também de uma revista chamada Proteção, não fazendo propaganda, porque eu não ganho nada com isso, enfim, mas eu gosto muito dessa revista, só assinando, inclusive. Eu, com mais 3 ou 4 professores, a gente divide, né? Um professor fez a assinatura anual, R$ 100, vamos supor, e foi dividido por 4 professores, cada um pagou R$ 25. R$ 25 é o preço de uma pizza, né? Ok? Eu acho até, indica até para quem tiver interesse, fazer isso também. Um faz a assinatura da revista, isso é revista online, né? Revista online, não é revista física, não é papel. É tudo online. Você faz o login, entra na revista, lê a revista na hora que vocês quiserem, que trata sobre assuntos diversos sobre saúde e segurança do trabalho. Eu acho muito legal, muito interessante. Você fica muito por dentro, muito atualizado sobre os assuntos, né? Pois bem, vocês fazem, interessante que vocês façam isso também. Um faz a assinatura da revista anual, pega o valor e divide por 3, 4, 5, 6 pessoas. O login não pode ser feito simultaneamente, né, ao mesmo tempo, mas dificilmente acontece isso. 2 ou 3 pessoas tiverem interesse em fazer o login ao mesmo tempo, né? Nunca aconteceu com a gente. Pois bem, isso aí é a tabela 1, né? São os dados sobre acidente de trabalho ocorrido nos últimos 49 anos. Começou, né, o estudo, né, esse registro em 1970. Percebe que o total de acidentes, a média, né, interessante a gente ver a média, né, a média dos anos 70, 1.575.000 acidentes, é muito acidente de trabalho. Ali na coluna ali, o total de acidentes, é muito acidente de trabalho, 1.575.000. Aí tem a média dos anos 80, teve uma redução, né, uma pequena redução, 1.118.000 acidentes de trabalho ainda. É óbvio que à medida que passa o ano, a conscientização das pessoas, dos trabalhadores, foi maior, né? A conscientização foi maior, foram as políticas públicas sobre segurança do trabalho também. Teve uma maior preocupação, né, dos políticos em relação a isso, para tentar reduzir o quantitativo de acidente de trabalho. Mas até hoje, 2021, ainda esse quantitativo é muito alto. E vamos conhecer os outros dados aí, as outras médias dos outros anos aí. Média dos anos 90, 470.000, já teve uma redução considerável, né? Em relação à média dos anos 70, a média dos anos 80. Média dos anos 2000, né? Tá lá, 00, 512.000, já está tendo um aumento de novo quando comparado aos anos 90. E média dos anos 10, né? Que 2010 até 2018, 658.000, ou seja, está tendo uma evolução. Por isso que no início lá dessa tabela tem lá a evolução crescendo os dados de acidente de trabalho. Ele quis levar em consideração dos anos 80 até 2010, né? Que teve uma crescente realmente. 470.000 anos 90, anos 00, 512.000, média dos anos 10, né, até 2018, 658.000. Está tendo uma crescente. No total de acidentados, 871.000, né? A média geral, né, que ele fez. Beleza? Vamos lá. Ainda falando sobre os dados estatísticos, é outro ponto de vista, né? Aí é em relação aos acidentes de trabalho registrados por motivo segundo o setor de atividade econômica em 2018. Ele pegou vários setores de atividades econômicas, o número de trabalhadores e o total de acidentados. Primeiro foi a construção, 1.800.000 trabalhadores, o total de acidentados, quase 30.000 acidentados, né? Indústria de transformação, um pouco mais de 7 milhões de trabalhadores, total de acidentados, quase 150.000. Esse número da indústria de transformação é um pouco mais de 7 milhões de trabalhadores, é muito alto, né? Por quê? Porque a indústria de transformação, existem várias subatividades que são consideradas indústria de transformação, por isso que o número de trabalhadores é muito elevado, né? Um pouco mais de 7 milhões. E onde eu peguei esses dados aqui, mais uma vez reforçando, eu peguei lá da revista Proteção, ó, que traz o Anuário Brasileiro de Proteção do ano 2020, que é o mais atual. A gente está em 2021, traz o anuário de 2020. Próximo ano, 2022, anuário de 2021 e por aí vai. Esse anuário, né, anuário é um documento que traz sobre os dados estatísticos de acidente de trabalho. Né? Esse anuário de Brasileiro de Proteção, ou seja, do ano 2020, é o mais atual. E a fonte, né, MTPS, que é MTPS, Ministério do Trabalho e Previdência Social, a EPS, Anuário Estatístico da Previdência Social. Vamos dar sequência aí às atividades econômicas, né, os trabalhadores e o total de acidentados.
Setor de atividade econômica, comércio, um pouco mais de 9 milhões de trabalhadores, total de acidentados, 82 mil. Administração, um pouco mais de 9 milhões de trabalhadores, total de acidentados, quase 19 mil. Serviços em geral, aqui predomina, né? A atividade econômica que tem mais trabalhadores no nosso país, um pouco mais de 17 milhões, quantos acidentados? 212 mil. Muito similar, como foi na indústria da transformação, que tinha muitos trabalhadores, né? Serviço em geral também é muito similar ao pensamento, né? Existem várias subatividades que são consideradas serviço em geral, por isso que tem pouco mais de 17 milhões de trabalhadores em serviço em geral. Esse gráfico também tem como você perceber, visualizar, que existem 3 tipos de acidente de trabalho que eu falei para você no início da aula, né? Lá ó, tem o típico, tem o de trajeto e tem o de doença. Quando você compara os 3, qual que tem mais acidente de trabalho? Lá no comércio, por exemplo, lá no serviço de forma geral, né? O típico, quase 200 mil, 198.333, o típico. De trajeto, lá em serviço, ó, tem 77.868. E de doença, tem bem menos, né? 5.418. Por que isso? Porque o do típico, estatisticamente falando, tem muito mais do que de trajeto tem muito mais do que doença, mais uma vez reforçando. Porque a exposição do trabalhador ao risco no acidente típico é bem maior, né? Ele fica exposto 8 horas por dia ao risco no local de trabalho. Acidente de trajeto, como já falei para vocês, é da casa do trabalho, trabalho para casa. O tempo de exposição é menor quando comparado ao tempo de exposição ao risco do acidente típico. E o doença ocupacional, não é da noite para o dia que um trabalhador vai desenvolver a doença profissional ou a doença do trabalho. Isso exige vários longos anos de exposição àquele determinado agente, sem ser tomada nenhuma medida de prevenção, nenhuma medida para minimizar aquele dano ao corpo, né? Estou falando de doença. Por isso que o número é bem menor, 5.418. Uma doença profissional não é da noite para o dia, 5, 10, 15, 20, 25 anos de exposição ao agente. Por isso que, estatisticamente falando, essa numeração é bem menor quando comparada ao trajeto. E de trajeto é bem menor quando comparada ao típico, porque o tempo de exposição é menor. E mais uma vez a fonte, né? MTPS e AEPS. Pessoal, é isso. A gente continua na nossa próxima aula. Até lá.